recentemente, nós tivemos, né, no dia 10 de outubro, uma nova portaria, que é a portaria PGFN 1241, que é do dia 10 de outubro, né, mês passado, né, publicado no dia 16 de outubro. Então, a portaria do mês passado, que altera a portaria PGFN 6757, que é uma dessas portarias permanentes, e vem dar resposta a algumas das ansiedades que a gente vinha sofrendo com o modelo de transação que a gente tem até agora, que justamente por ser recente, né, ainda não atingiu o nível de aperfeiçoamento como a gente desejaria que fosse. Mas parece que com essa portaria 1241 a sociedade brasileira deu um passo importante. E aqui você vê quais são as principais alterações trazidas por essa portaria, né, 1241 de outubro, que é a primeira delas, a obrigação da PGFN disponibilizar informações detalhadas sobre a forma de aferição da CAPAG. CAPAG, né? Essa apelido que se usa para capacidade de pagamento. E que é, na verdade, o coração da transação. O coração da transação está na CAPAG, né? Que é essa forma de se verificar qual é a capacidade de pagamento que o contribuinte tem. E aí vem a divisão pelos ratings, né? A, B, C, D, conforme a capacidade de pagamento seja elevada ou baixa, conforme o crédito seja passível de recuperação ou irrecuperável, né? Ou de difícil recuperação. De modo assim que para o êxito da transação, para que sejam conquistados bons benefícios, né? Quanto mais baixa for a CAPAG, melhor para o êxito da transação, mais benefícios nós alcançaremos, nós conseguiríamos. O problema que vinha acontecendo até então é que os critérios de aferição, de medição da CAPAG é uma espécie de caixa preta que ninguém sabe, ninguém entende, né, como que isso é aferido, como que isso é efetivamente mensurado, né? E agora, com a portaria nova, né, ela promete uma clareza maior com relação aos critérios, que a gente conheça previamente quais são os critérios utilizados para a medição dessa capacidade de pagamento. Um outro dado importante é a utilização de créditos, né? E aí a importantíssima correlação entre a RCT e a transação, que passam então a andar de mãos dadas, porque a gente vai poder usar esses créditos que a gente levanta, né, para pagamento da transação. Né? Veja só que coisa interessante, né? Porque todo dia chega uma pergunta lá no canal, pergunte ao professor, é possível fazer RCT para uma empresa que está em dívida, que tem dívidas? A resposta vem agora, não só é possível, como os créditos levantados poderão ser utilizados como moeda de pagamento, né, da transação. Terceira inovação, a obrigação de cumprimentos dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Esse é um ponto de interrogação. A gente não sabe muito bem como é que nós vamos cumprir essa obrigação, né? E por último aqui é uma novidade, né? Empresas em recuperação judicial, a permissão para que créditos de prejuízo fiscal sejam usados nas transações fiscais por adesão, né? Então, essa é uma novidade. Vamos lá, vamos ver cada uma dessas alterações. A primeira delas, informações detalhadas sobre a CAPAG. Onde é que está isso? Onde é que a gente encontra isso, né? Então, a nova portaria, ao alterar a portaria 6757, no artigo 6º, artigo 6º é o artigo que trata das obrigações da PGFN, né? Obrigações da Procuradoria. Obrigações assim, né, do nosso, não vou colocar aqui mais como adversário, mas o outro lado, a outra parte interessada na negociação. Então, foram acrescentados estes incisos no artigo 6º. Obrigação de notificar o contribuinte, sempre que verificada uma hipótese de rescisão, com concessão de prazo para regularização. No inciso 4, tornar públicas todas as transações firmadas com sujeitos passivos, bem como as respectivas obrigações, exigências, concessões, né? E o inciso 5, principal, disponibilizar
para fins de transparência e orientação aos contribuintes, no site da PGFN, informações detalhadas para a aferição da CAPAG, aferição da capacidade de pagamento, e qual o procedimento para sua revisão. É disso que nós precisamos de clareza, de transparência sobre os critérios para a medição da capacidade de pagamento do contribuinte, porque é essa capacidade que vai nos dizer qual é o rating, né, e quais são os benefícios que a gente pode conseguir para o contribuinte, né, para o cliente contribuinte. Também no artigo 23 da portaria 6757, sofre um acréscimo de um parágrafo único, que diz o seguinte: a PGFN disponibilizará no seu site, né, os elementos que forem utilizados, informações patrimoniais ou econômico-fiscais, né, para estimar a capacidade de pagamento presumida apresentada aos contribuintes. Então, esse é um dos avanços, né? Então, mais clareza, mais transparência nos que tange aos critérios de medição, de mensuração da capacidade de pagamento. Tá? A segunda inovação eu vou abrir esse artigo, me dá só um minutinho, minha gente, que eu vou abrir esse artigo 100 aqui da Constituição da República, que eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês, porque a portaria está aqui fazendo uma referência ao artigo 100 da Constituição. Estou abrindo a Constituição aqui e vamos fazer uma reflexão conjunta aqui. Quero que vocês me digam o que vocês acham disso, né? Dessa inovação. Deixa eu ver aqui. Cheguei aqui no artigo 100 da Constituição, que é o artigo que trata dos precatórios, né? Pagamentos devidos pelas fazendas públicas em virtude de sentença judiciária, se farão na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, enfim. Mas vamos lá para o artigo 8º, que sofreu agora com essa portaria nova, 1241, o acréscimo de um inciso 6, né? O artigo 8º, que trata das concessões da PGFN. Lembrando que transação, né? O que é transação, minha gente, conceitualmente falando, né? Uma negociação que implica em concessões recíprocas, né? Esse é o conceito de transação que a gente aprendeu na faculdade, no direito civil, etc. e tal. Então, conforme esse inciso 6º acrescentado ao artigo 8º, existe mais uma possibilidade de concessão da PGFN, que é a possibilidade de utilização de créditos. Aqui que entra a RCT. Aqui que a RCT passa assim, a se imbricar, né? A ter uma zona de interseção com a transação. Então, quem está lidando hoje com RCT, né, precisa conhecer a transação e vice-versa, né? Porque essas duas matérias agora vão mandar assim, de dedos entrelaçados. Levantamos créditos, podemos usar para pagamento da transação, possibilidade de utilização de créditos líquidos e certos decorrentes de decisões transitadas em julgado, de que trata o parágrafo 11, no artigo 100 da Constituição, nos termos de ato conjunto do AGU e do Ministério da Fazenda, e do Ministro da Fazenda. Então, digamos o seguinte, vamos dizer que a gente venceu judicialmente, porque até uns anos atrás esse trabalho era judicial, vencemos judicialmente a tese do século para o nosso cliente, transitou em julgado. O que nós vamos fazer? Um caminho que a gente sempre, né, trilhou era habilitar o crédito na Receita Federal para depois fazer o PAD compra, etc. e tal. Agora nós temos uma outra possibilidade, né? Podemos levantar o cálculo, levantar os créditos, transitou em julgado, vamos fazer o cálculo. Daí a importância de uma ferramenta tecnológica, né, de um sistema como o do Fred, para que a gente possa sozinho fazer o cálculo da tese do século, o devido planilhamento, e feito esse planilhamento, oferecer esses créditos em transação. Fazenda, você aceita esses créditos aqui para pagar essa transação? É um outro caminho que a gente passa a ter, né, a partir de agora. E um dado curioso aqui, que eu estou aqui refletindo, e talvez os colegas queiram aqui emitir uma opinião, é que, embora o inciso 6º acrescentado à portaria 6757 fale
em créditos líquidos decorrentes de decisões transitadas em julgado, eu não creio que seja só o crédito de decisão transitada em julgado, não, porque está fazendo uma referência ao parágrafo 11 do artigo 100 da Constituição, e esse dispositivo constitucional, ele não se limita a créditos decorrentes de trânsito em julgado. Vamos lá, vamos ler o parágrafo 13. Parágrafo 13 está dizendo o seguinte, ó, é 13 mesmo, né? Ah, não, desculpa, é 11, né? Parágrafo 11, vamos lá ler o parágrafo 11, né? Parágrafo 11 está dizendo o seguinte, é facultado ao credor, conforme estabelecido em lei do ente federativo devedor, com auto-aplicabilidade para a União, a oferta de créditos líquidos e certos, que originalmente lhes são próprios, ou adquiridos de terceiros, pelo ente federal, ou por decisão judicial transitada em julgado. Ou por decisão judicial transitada em julgado. Então, conforme a Constituição, artigo 100, parágrafo 11, o crédito decorrente de decisão transitada em julgado é uma das possibilidades, e não a única. Então, assim, conjugando, fazendo uma interpretação, digamos, sistemática da portaria, já que ela faz uma remissão ao parágrafo 11 do artigo 100 da Constituição, eu estou interpretando que também é possível levar a apreciação da outra parte da negociação, PGFN, créditos abstrativos, por que não? Créditos que não decorrem de uma sentença transitada em julgado, mas que são líquidos e certos, como a própria tese do século, hoje feita pela via administrativa. Né? Ou como, por exemplo, a apuração dos monofásicos no Simples Nacional, ou como, por exemplo, a apuração dos insumos creditáveis no PIS/COFINS não cumulativo para as empresas do lucro real. Vamos oferecer esses créditos na conformidade desse inciso 6º, como moeda de pagamento, por que não? Né? Penso que, usando aqui a interpretação, da importância da hermenêutica no direito, né? Valendo-nos da interpretação sistemática, creio que tantos créditos decorrentes de sentença transitada em julgado, como aqueles apuráveis, né? Passíveis de uma apuração pela via administrativa, podem ser levados, sim, a essa negociação. Okay? Agora, essa novidade aqui, da questão ambiental, essa eu realmente não sei como é que nós vamos operacionalizar essa coisa. Talvez a Inara, nossa coordenadora acadêmica aqui do IBJUS, que é uma especialista, né, fez mestrado em direito ambiental, possa nos orientar como é que nós vamos cumprir isso daqui, essa inovação, esse acréscimo que foi feito. Uma seção 3 dos aspectos ambientais, sociais e de governança nas transações. Artigo 18A, acrescentado. Sempre que possível, na celebração das transações, serão observados e perseguidos objetivos de desenvolvimento sustentável, devendo-se buscar efeitos positivos a partir das concessões recíprocas que decorrerem do negócio. O que isso significa na prática? Que a gente deve fazer o quê? Não sei. Aliás, a regra já começa com uma cláusula que eu considero um tanto estranha ao direito, né? Que é a cláusula sempre que possível. Essa cláusula, sempre que possível, no direito, ela é absolutamente inútil. Ela não serve para nada. Nós podemos ler o artigo 18A sem essa cláusula, que não fará diferença nenhuma. Na celebração das transações serão observados os objetivos de desenvolvimento sustentável. Tá? E quando não for possível? Quando for possível, não será. Né? O direito não tem operacionalidade nenhuma, não tem eficácia alguma no campo do impossível. Né? O direito só opera no campo do possível. É no campo do possível que o direito tem aplicação deôntica, conforme os 3 modais deônticos que nós conhecemos da filosofia jurídica, que é o obrigatório, o proibido e o permitido. As condutas, né, no direito se classificam na deontologia numa dessas 3 classificações. Ou as condutas são obrigatórias, ou elas são proibidas, ou elas são permitidas. Não existe um quarto modal.
e todas elas só operam, qualquer conduta, seja ela obrigatória, ou proibida, ou permitida, só opera no campo do possível, né? Daí o brocardo do direito romano, ad impossibilia nemo tenetur, ou seja, ninguém está obrigado ao impossível, né? Então, se há uma impossibilidade de realização da conduta, a obrigatoriedade cessa, a permissividade também, a proibição também, né? Então, não existe direito, ciência jurídica, no campo do impossível, de modo que essa cláusula é inútil, né? Mas aí vem o parágrafo único, são objetivos de desenvolvimento sustentável, aqueles previstos na resolução tal e tal da Assembleia da ONU, subscrita pelo Brasil. E artigo 18b, os acordos de transação individual deverão apontar os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, os grandes acordos, aqueles que superam aí mais de 15 milhões de reais, nós vamos ter que dizer de que forma que nesse acordo nós vamos cumprir objetivos de desenvolvimento sustentável. Me parece uma obrigação assim, bem aberta, né? E que talvez aí, caso a caso, a gente vá conseguir, né, criar, digamos assim, ter um pouco de criatividade em cada caso concreto, né? Bom, aqui está uma novidade. Vejam só o que foi acrescentado ao artigo 37 da portaria permanente. Dito o seguinte, né? O caput diz: é vedada a utilização de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL nas transações por adesão e na transação individual simplificada. O parágrafo único que foi acrescentado traz uma exceção a essa proibição, a essa vedação. A vedação prevista no caput não se aplica a devedores em recuperação judicial ou extrajudicial. O que quer dizer o seguinte: se o devedor, se o nosso cliente estiver em recuperação, ele poderá, na transação, então, utilizar o prejuízo fiscal do IRPJ e a base de cálculo negativa na CSLL. Olha, eu considero essa, minha gente, uma grande novidade. Um mercado que vai bombar, né? É uma bela notícia para os clientes que estão em recuperação, levar a eles essa boa notícia de que agora eles poderão, sim, em transação por adesão, né? Ou em transação individual simplificada, transação por adesão, minha gente, aquelas que estão abaixo dos 15 milhões, né, os valores menores, poderão essas empresas, então, aproveitar o prejuízo fiscal. Então, creio que esse é uma novidade muito importante e temos aqui um mercado que vai bombar.